você tem que ajudar o time, né? Não é sempre que o time vai deitar o cabelo, meter 3-4-0. Assim, eu não sabia que tinha tanta câmera assim no Mineirão, inclusive parabéns por isso, mas é engraçado que quando precisa ver um replay de um lance duvidoso a favor do Cruzeiro, não aparece uma porra de uma câmera. E uma ironia, né? Até este momento, o Cruzeiro é o único time da Série A que não contratou ninguém. Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Araújo, faço lá o canal 6x1 há muitos anos, né? Participo também da Samuca TV e toda semana eu estou aqui nesse projeto maravilhoso, que é o canal Fala Cruzeirense, para fazer um resumão do que foi a semana do nosso clube, a semana do Cruzeiro, o que teve de bom, o que teve de ruim, novidade, jogo, transferência, enfim. Estamos aqui para fazer esse resumão. Essa não foi uma semana tão boa quanto a última, né? Que eu estava aqui falando de 2 vitórias. O Cruzeiro jogou apenas uma vez no seu time principal masculino e acabou perdendo em casa. Já vamos chegar lá, tá? Porque como a ideia é fazer, né, um balanço aí da semana, antes do jogo do masculino teve o jogo das meninas, né? No domingo pela manhã, o Cruzeiro foi a São Paulo, jogou lá no Canindé, inclusive estádio histórico da Portuguesa, né? E as cabulosas enfrentaram lá o Red Bull Bragantino. O jogo foi 10h30 da manhã, teve até transmissão de TV aberta, que eu achei muito bacana, inclusive, tá? Mas assim, o jogo em si, o Cruzeiro demorou um pouquinho para acordar para a vida, né? O início ali permitiu chances claras do time adversário. A nossa goleira Camila Rodrigues precisou fazer pelo menos uma defesa muito difícil numa situação cara a cara. No segundo tempo, o Cruzeiro melhorou bastante, conseguiu criar, ameaçar na reta final, até merecia ter feito pelo menos um gol, mas acabou no Oxo, né? 0-0 na partida de ida entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro. O que isso significa? Jogo de volta, que vai ser nesse domingo agora, também 10h30 da manhã. O jogo vai ser no Independência, inclusive, tá? Quem ganhar segue adiante, se classifica para as semifinais. Em caso de empate, haverá definição nos pênaltis. O Cruzeiro fez a melhor campanha, né, na primeira fase, mas agora precisa vencer para garantir, né, essa classificação. O Cruzeiro é favorito, tem mais time, joga em casa. Então, assim, se der a lógica, as cabulosas vão conseguir essa vitória e consequente classificação. E aqui já fica da minha parte um convite, tá? Eu estarei no jogo lá desse domingo, né? Um convite para você colar lá. A gente se encontra, inclusive, domingo, 10h30 da manhã, jogo no Independência. Estarei lá, tá? Acompanhando o jogo também, assistindo, torcendo por elas. Qualquer coisa a gente se tromba lá, vamos conversar fiado, beber um café, né? Porque esse horário não dá para tomar um ou dá, né? Sei lá. Enfim, cada um é cada um. Mas enfim, 10h30 da manhã, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, esse jogo de volta. A partida de ida não foi realmente das melhores, né? Não foi ali um dia brilhante, mas assim, pelo segundo tempo dá para a gente manter um ânimo aí da vitória e consequente classificação, tá bom? Então sigam as cabulosas, apoiem, e para quem não pode ir ao estádio, mora longe, não vai, também terá transmissão da Globo Minas, tá? Então essa partida domingo, 10h30 da manhã. Aí passando para o profissional masculino, né, que jogou no domingo, início da noite ali, jogo contra o Santos no Mineirão. Aí você fala, pô, o Santos está lá embaixo na tabela, o Cruzeiro vem num bom momento e tudo mais. Tudo, né? Assim, o universo conspirando para uma vitória do Cruzeiro. E se você assistiu só o primeiro tempo da partida, você fala, pô, um absurdo o Cruzeiro tá ganhando só de 1-0, né? O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo por 1-0, um gol marcado pelo Fabrício Bruno, depois de um cruzamento do Wanderson, né? Até uma bola parada combinada que o Cruzeiro teve ali, Matheus Pereira, o Willian, aí jogou no Wanderson, o Wanderson cruzou, gol de cabeça do Fabruno. O problema, meus amigos, é que o Cruzeiro perdeu muita chance boa de gol nesse primeiro tempo, tá? A gente teve uma oportunidade com o Kaique ali no escanteio, que ele cabeceou, o Brazão fez uma defesa absurda, teve chance cara a cara do Caio Jorge, que ele tentou dar uma cavadinha, acabou saindo fraco, a zaga conseguiu evitar o gol. A gente teve algumas oportunidades realmente muito boas, o Kaique numa outra escapada, batendo para a defesa do Brazão também. O Cruzeiro chegou com volume, criação de oportunidades, assim, o Matheus Pereira bem ali na distribuição de jogada. A gente tinha, inclusive, um time mais equilibrado, né? Porque muitas vezes a gente viu o Cruzeiro sendo um time que atacava só pelo lado direito e o lado esquerdo nem tanto. Nesse jogo, o Cruzeiro estava muito bem, assim, fez um primeiro tempo bem legal, dono de si. O Santos, que estava, inclusive, com o Neymar, né? O Neymar não fez uma grande partida, até perdeu uma chance clara
no primeiro tempo, numa jogada que o Vidalba acabou errando feio, né? O jogo estava assim tranquilo, o Vidalba foi virar uma bola lá do outro lado, acabou errando, aí o Guilherme tocou para dentro e o Neymar na cara do gol mandou para o alto. Foi ali um presságio, né? A gente deu sorte nessa oportunidade, como o Santos deu sorte em várias outras também que o Cruzeiro poderia ter concluído melhor e não conseguiu. Mas foi para o intervalo, vitória parcial do Cruzeiro. Então é aquele negócio, né? Tá tudo correndo bem, segundo tempo tá aí, vamos tentar fazer o segundo para matar o confronto. Aí veio o problema. O Cruzeiro não voltou tão bem para o segundo tempo e rapidamente o Santos conseguiu um empate, né? O Santos que fez substituições, inclusive, para tentar melhorar, né? Deixar de ser amassado, né? Porque o Santos estava sendo amarrotado ali na primeira etapa. E aí um cruzamento do Cabadeiro, depois de uma jogada coletiva ali, jogada que nasce num erro bobo do Christian, que faz um passe errado, aí poderia ter feito a falta, mas aí né, não quis correr o risco, ele já tinha tomado cartão amarelo por uma falta no Neymar no primeiro tempo, aí não quis correr o risco, o Lucas Romero também já estava amarelado, aí o Lucas Silva não fez a falta, aí a bola chegou lá no Cavalheiro, ele fez o cruzamento e o Guilherme surgiu absolutamente sozinho na segunda trave para fazer o gol do Santos. Uma falha muito grande de marcação de vários jogadores do Cruzeiro, inclusive da linha defensiva. O William não ficou marcando ninguém na jogada, né? Inclusive o pessoal tá pegando bastante no pé do William nesses últimos dias. Às vezes até tem razão, mas enfim, né? É o que tem. E aí a gente toma esse gol e dá uma baixada na energia do Mineirão. Inclusive é uma coisa que eu falei lá no 6-1, o pessoal não gosta de ouvir, mas a torcida do Cruzeiro que estava presente nesse jogo, ela estava numa vibe que eu, pelo menos, acho que não é a melhor. Sabe quando a torcida vai para o estádio para ver vitória e fazer festa? Cara, você tem que ajudar o time, né? Não é sempre que o time vai deitar o cabelo, meter 3-4-0 e você só vai para fazer festa. Às vezes você precisa jogar junto. E eu senti que muita gente não estava nessa vibe. Então eu vi, pelo menos, um Mineirão muito mais calado do que a gente se acostumou a ver, inclusive com públicos menores, tá? E tinham 60 mil pessoas, foi um público maravilhoso, uma ótima renda, mas a galera não estava tão viva assim nesse jogo. Mas, gente, a torcida não tem culpa de nada, tá? Só estou fazendo essa observação mesmo, porque eu me sinto no direito, afinal, eu estou lá, eu pago meu ingresso, eu tenho tanto direito quanto qualquer outro de falar sobre tudo do jogo, né? Sobre as partes, os jogadores, sobre o treinador, sobre a diretoria e sobre a torcida também. Afinal, nós estamos aqui para isso. Vivemos numa democracia ou não é? Aí veio o lance que estragou completamente qualquer capacidade de análise sobre o jogo. Por quê? Assim, o Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro do jogo, ele já tinha um critério meio estranho de entender, né? Porque as faltas que ele marcava para o Santos, ele não marcava para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha quase matar. Encostou no Neymar era cartão amarelo. Assim, era uma coisa absurda. Qualquer faltinha no Neymar era cartão amarelo. O goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, que é um ótimo goleiro, por sinal, fez cera que foi uma beleza e não tomou cartão. Então, assim, o critério da arbitragem era realmente muito complicado de se entender. E aí, meu povo, o Cruzeiro faz o segundo gol. E assim, foi um gol. Um puta de um golaço. Tá? Uma jogada que Matheus Pereira pressiona ali o Zé Rafael, né, volante do Santos. Este se joga, como ele gosta bastante de fazer, inclusive. O Caio Jorge recupera a bola, toca no Christian, o Christian devolve no Caio Jorge, que ele dá um tapa no ângulo, mas foi uma coisa linda, inclusive. Golaço do Caio Jorge seria ali 2-1 para o Cruzeiro. O Wilton Pereira Sampaio, a gente teve essa prova depois pelos áudios do VAR que foram divulgados, né? Ele viu o lance e falou: limpo, bola. Seguiu acompanhando a jogada muito de perto, viu, gol legal. Aí o pessoal do Santos começou a reclamar. O Cruzeiro comemorando o gol e tudo mais, todo mundo feliz, e o Santos fez uma roda em volta do árbitro, coisa que supostamente não podem fazer, né? Mas contra o Cruzeiro podem. Fizeram uma roda em cima do árbitro, começaram a falar na cabeça dele, pressionar o árbitro, não sei o quê. E o camarada do VAR lá, que assim, o camarada do VAR era carioca, né? O árbitro principal do VAR. Inclusive, é importante dar nome aos bois, tá? O cidadão se chama Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, tá? Que era o árbitro principal do VAR lá, o carioca, que dava para notar que era ele, inclusive pelo sotaque característico do estado, né? Mas enfim, ele falando, ó, claramente não teve toque na bola e tal, não sei o quê, recomendou a revisão. O Wilton foi lá, reviu a jogada e optou por marcar a falta no lance do Matheus Pereira no Zé Rafael, invalidando a sequência da jogada. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas esse não é um lance interpretativo? É
é um lance interpretativo. O árbitro não viu com clareza a jogada? Viu? Aí que está o grande problema. Se o juiz viu o lance com clareza, é um lance interpretativo e ele não marcou a falta, o VAR não tem que intervir nessa jogada. E aí, meu povo, o Cruzeiro reclama, inclusive, no primeiro tempo teve uma jogada em que foi muito parecido o toque do jogador no Santos no Kaique. No momento que o Kaique ia fazer uma finalização depois de um escanteio, ele recebe um toque por trás, assim. É um lance parecido, assim, e para mim não é pênalti, tá? No Kaique. Como não é falta no Zé Rafael, é o contato de jogo. As pessoas, elas se encostam. Afinal, o futebol é isso. E aí, o que vira o VAR no Brasil? Ele é um caça-pênalti ou caça-falta de acordo com a cara do freguês. Para certos clubes, ele não vê nada. Para certos clubes, ele fica procurando até conseguir ver alguma coisa. Esse lance, inclusive, quando você olha toda a análise do VAR e tudo mais, os caras botaram uns 38 ângulos diferentes para tentar convencer o juiz de campo a mudar a decisão dele. Foi uma coisa absurda. Não, bota nessa câmera. Câmera lenta. Agora vira aqui. Agora pega não sei o quê. Assim, eu nem sabia que tinha tanta câmera assim no Mineirão. Inclusive, parabéns por isso, tá? Mas é engraçado que quando precisa ver um replay de um lance duvidoso a favor do Cruzeiro, não aparece uma porra de uma câmera. Mas tinha câmera pra cacete nesse lance. Assim, uma coisa absurda. E aí foi lá, o juiz, não, tá, ok, realmente tal, não houve toque na bola. O Matheus Pereira realmente não tocou na bola, tá? Mas o Zé Rafael, quando ele vê que ele adiantou demais a bola e ele já tinha perdido o controle da posse, o Caio Jorge ia roubar a bola, ele se joga assim, o saltinho dele caindo com as perninhas juntas, assim, a dobradinha de joelho é patético, tá? Mas enfim, é isso, o juiz marcou a falta, o gol do Cruzeiro foi invalidado, voltamos ao placar de 1-1. Cruzeiro tentava uma pressão, não sabia muito bem como fazer, aquela dificuldade que a gente já falou em outros jogos para desarmar, né, defesas melhor organizadas. O Santos fez um segundo tempo melhor, o Cruzeiro não estava tão bem, o Cruzeiro parecia desgastado, inclusive, né? O Cruzeiro tinha jogado quinta-feira à noite pela Copa do Brasil, o jogo foi no domingo, então assim, o pessoal não estava 100% recuperado. O Santos tinha jogado na segunda-feira só pelo Campeonato Brasileiro. O Santos estava mais inteiro, isso é fato, tá? Mas aí Jardim faz as mexidas ali de final, bota o Gabriel, né, o Gabigol, tenta colocar o time um pouco mais para frente, coloca o Poçante Marquinhos, bota Matheus Henrique, e todo mundo, assim, o Gabigol não entrou particularmente mal, tá? Apesar de ter pouquíssimas ações com bola. Marquinhos entrou muito mal, Matheus Henrique entrou pessimamente. Inclusive, o gol da vitória do Santos nasce de um erro ridículo do Matheus Henrique, que ele faz um passe para absolutamente ninguém. Tenta fazer um lançamento na área, manda na mão do goleiro, e aí na sequência o Brazão bate uma bola longa, o William não chega para dar o combate no Guilherme. O Guilherme domina, conduz para dentro, o nosso time não volta, é impressionante como demorou um ano para os jogadores voltarem, e aí ficou meio que uma situação 3 contra 3, né? Aí o Tiquinho ataca as costas do William, o William sai da marcação, ficou o Fabrício Bruno no Guilherme, o Vidalba na marcação do atacante, que era o Neymar, inclusive, exatamente o Neymar. E aí, o que o Vidalba faz? Ele, no sentimento ali, né? Naquele feeling, naquele um segundinho ali, ele tem a impressão que o Guilherme vai fazer o passe no Neymar, ele tenta antecipar. No que ele tenta antecipar, ele dá um passo à frente e abre um buraco no meio da defesa. O Guilherme faz um passe muito preciso, inclusive, e a bola vai no Cavadeiro, o ponta paraguaio que tinha entrado, entrou muito bem no jogo, inclusive, correndo a 500 por hora lá na segunda trave, lá em cima. E aí o Guilherme dá um passe muito preciso, o jogador chega na cara do gol, bate de primeiro e faz o gol. O Santos chutou 2 bolas no gol, as 2 foram gol. O Cássio não teve culpa, tá? Mas foram 2 boas finalizações, e assim a gente perdeu um jogo que você sai do Mineirão, velho, com aquela cara de babaca, sabe? Com cara de cachorro que caiu da mudança, porque você fala, velho, o que aconteceu? A gente estava tão bem, a gente jogou tão bem, a gente fez o segundo gol, a arbitragem te ferra, te rouba, aí o rival acerta tudo que tinha que acertar nos lances-chave. E aí, velho, foi isso, perdemos, tá? Perdemos, o Flamengo ganhou, o Palmeiras ganhou, então o Cruzeiro perdeu o contato com essa ponta da tabela, a gente ainda está em segundo lugar, né, no início aí dessa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo 1 jogo a menos. Então, o momento do Cruzeiro é de firmar o pé no G4 mesmo, tá? E na partida de segunda-feira contra o Mirassol, a gente dá um jeito de voltar a vencer, porque essa derrota, assim como tinha acontecido na derrota contra o Ceará,
Não estava no script, a gente tem que parar de ser esse Robin Hood aí que fica entregando ponto para time ruim dentro de casa. O Cruzeiro tem que voltar a ser aquele time efetivo e letal que era durante boa parte do Campeonato Brasileiro. A gente está perdendo gol demais e está fazendo falta. Inclusive o Caio Jorge, que foi até eleito o melhor jogador do último mês do Campeonato Brasileiro, não tem feito tantos gols assim nesse momento. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não estou criticando o jogador, mas os gols que ele perdeu nas últimas partidas fizeram muita falta. Depois do jogo, na coletiva do Leonardo Jardim, o técnico se mostrou bem irritado, inclusive, com o que ele chamou de dualidade de critérios, né? É o que eu falei, tinha um critério para o Cruzeiro, outro critério para o Santos. E quando perguntado, inclusive, sobre o Gabigol jogar junto com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge, o Jardim deu uma resposta que deu para ver que ele estava bolado, assim, né? Inclusive trazendo números e tudo mais. Ele respondeu a pergunta, mas o tom, você vê que ele se irritou ali com o questionamento, né? E basicamente ele trouxe dados que mostram o seguinte, gente: quando o Cruzeiro tenta, né, jogar com os três juntos, com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o Cruzeiro normalmente ele se desorganiza na parte defensiva. Então, em vez de fazer o gol da vitória, ele toma um gol, tá? Inclusive com o trio em campo, né? A gente fez um gol e tomou três, tá? Então, o Leonardo Jardim ele realmente tem um embasamento pelo qual jogar com os três juntos não está funcionando. Aí você fala, tem que mudar todo o sistema tático? Depende. Eu acho que se o sistema tático estiver funcionando, joga com dois, deixa o Gabigol no banco, não tem por que fazer drama com relação a isso. Só acho que em alguns jogos o Gabigol poderia ser titular. Essa partida contra o Santos, por exemplo, o Caio Jorge já tinha mostrado sinais de desgaste no jogo anterior, né? Já tinha perdido boas chances na Copa do Brasil contra o CRB. Talvez era um jogo para o Gabriel começar, até porque o Gabigol gosta desse negócio de lei do ex, ele gosta de jogo grande, de estádio lotado. Então, acho que o Leonardo Jardim, às vezes, poderia dar um pouco mais de minutagem para ele e, às vezes, dar um descansinho a mais para o Caio Jorge. Por mais que seja o artilheiro, um jogador incontestável hoje, né? Eu acho que ele poderia rodar um pouco mais essas opções, tá? Mas foi isso, e assim, foi perguntado o Leonardo Jardim sobre contratações e tudo mais, ele não meteu o louco, ele foi tranquilo, falou, não, eu estou esperando, sei que a diretoria está trabalhando e tudo mais, e essa semana a gente pelo menos viu nomes surgindo, tá? E uma negociação aí bem próxima, né, de ser concretizada, que é a do Luiz Sinisterra. Mas antes de entrar em mercado, né, a gente teve na terça-feira o sorteio de Copa do Brasil, tá? E assim, é aquele esquema para quem gosta de uma teoria da conspiração, né? Bolinhas geladas, bolinhas quentes no sorteio, sorteios direcionados. Para quem gosta de uma teoria da conspiração, foi um prato cheio, porque primeira bolota que sorteia, Cruzeiro. Segunda bolota, Atlético Mineiro. Já colocar de cara, ó, vai ter o clássico Cruzeiro e Atlético, quartas de final de Copa do Brasil. E posteriormente sortearam o mando também, ficou da seguinte forma: jogo de ida, dia 27 de agosto agora, Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV. Jogo de volta, 11 de setembro, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. As duas partidas 19h30, tá? 7h30 da noite, que não é um horário bom para dia de semana, né? Lembrando que Copa do Brasil é quarta e quinta-feira, respectivamente, os jogos, e eles terão transmissão apenas do Amazon Prime Video, tá? Não vai ter a transmissão de TV aberta, nem de TV fechada, é só do streaming mesmo, Amazon Prime Video, que vai transmitir os clássicos. Então, meu povo, é isso, tá? Se você me perguntar se você quer enfrentar o Atlético Mineiro, não. Eu preferia enfrentar times piores, né? Tem times piores aí no sorteio, tem o Atlético Paranaense que está na segunda divisão, tem o Vasco, que é um time mais limitado ali na sua qualidade de elenco e tudo mais, seriam adversários talvez mais acessíveis. Calhou da gente enfrentar o Atlético, não tenho que escolher adversário, vamos para cima. O Cruzeiro é favorito, o Atlético é favorito. Eu acho que está bem parelho. Eu acho que o Cruzeiro tem até mais time, enquanto o Atlético tem mais elenco. Até porque o Atlético se reforçou bem nesse mercado e o Cruzeiro até agora não trouxe ninguém, tá? Então acho que é um clássico muito meio a meio mesmo, vai ser interessante. E gostei do primeiro jogo ser na casa do rival por um motivo muito simples. O Atlético gosta de jogar na defesa, no contra-ataque. A gente viu isso no clássico que ficou 0-0. E eu acho que essa primeira partida na casa deles pode fazer com que o Atlético tenha uma postura de se soltar um pouco mais, de ir mais para o ataque e o Cruzeiro podendo jogar em transições. E eu acho que se o Cruzeiro
jogar, assim, eu vejo o Cruzeiro com boas condições de jogar bem contra o Atlético nesse cenário, tirar eles da zona de conforto e até mesmo ganhar lá na Arena MRV, que não seria a primeira nem a segunda vez, tá? Então, vambora, Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil, fé e marcha. E aí, meu povo, tivemos então a situação de mercado. Luiz Sinisterra, quem é? É um ponta colombiano, um jogador de 26 anos, tá? Na terça-feira que surgiu o nome dele pela primeira vez, foi trazido lá pela Central da Toca, pelo Samuel Venâncio, que o Cruzeiro estaria em conversas com o atleta. O modelo de negócio não está tão claro, oficializado ainda, né? Mas parece que vai ser empréstimo com opção de compra, tá? O jogador vem por um ano, né? E aí, no final no caso, no final do ano, não, né? No meio do ano que vem, em junho do ano que vem, toma-se a decisão sobre a compra do atleta ou não. Valores ainda não foram revelados, mas certamente não vai ser barato, porque quando o Bournemouth comprou ele, foi por 20 milhões de libras, que dá uns 23 milhões de euros, tá? E quando ele foi, antes de jogar no Bournemouth, ele estava jogando no Leeds, também da Inglaterra, que comprou ele por 25 milhões de euros. Então, é um jogador que movimentou muita grana em transferências. Ele começou no Once Caldas, teve um período de destaque, foi jogar na Holanda no Feyenoord, brilhou lá no Feyenoord, jogou muita bola lá no futebol holandês, teve uma temporada com mais de 30 participações em gol, inclusive, e aí foi contratado para jogar no futebol inglês. 3 temporadas jogando na Inglaterra, a última ele jogou muito pouco, porque ele teve 2 lesões musculares de alguma gravidade, que tiraram, cada uma tirou ele ali uns 3, 4 meses de ação, tá? Então é um jogador que tem esse porém na parte física. E por que o Sinisterra está disposto a uma mudança para o futebol brasileiro? Copa do Mundo, gente, tá? A Copa do Mundo é o que mais vale aí. O jogador sabe que precisa jogar. No Bournemouth isso não vai acontecer, né? Perdeu espaço, o clube contratou outros jogadores e tudo mais. Então é um cara que não vai jogar com frequência lá. O treinador dele, né, até elogiou o jogador, disse que ele está recuperado na parte física, poderia ganhar alguns minutos, mas está realmente tratando aí de uma negociação. Tudo leva a crer que o Sinisterra, na próxima semana, já deve ter uma situação mais encaminhada e será oficializado pelo Cruzeiro, coisa que ainda não aconteceu, então a gente mantém, né, aquela cautela, mas é um jogador muito bom, tá? Se ele conseguir se livrar aí dos problemas físicos, se conseguir jogar, assim, eu acho que ele vai deitar o cabelo no futebol brasileiro. É muito habilidoso, é rápido, ele é destro, mas joga normalmente ali pela ponta esquerda, pode jogar pela direita também, mas eu acho que é um cara que vem para se encaixar muito bem nessa função que tem sido executada pelo Wanderson, né? O Wanderson ajuda, deu assistência no último jogo, mas é um jogador que não consegue agregar em números. É uma expectativa que eu tenho para o Sinisterra, tá? Acho um ótimo jogador que o Cruzeiro está contratando, torço para fechar e para ele ficar saudável. Se esses 2 fatores acontecerem, eu acho que nós vamos ter um dos melhores pontas do futebol brasileiro tranquilamente. Negociação fechada nessa semana, a gente teve uma de saída, tá? O Rodriguinho, né? Acho que eu já tinha falado sobre isso no vídeo da semana passada e tudo, que tinha tudo acertado, o Rodriguinho ser emprestado para o Ceará. Nessa semana foi oficializado, o jogador já apresentado, inclusive, lá no Vozão, empréstimo até o final do ano, não tem valor fixado para compra, não é só empréstimo mesmo, oportunidade para ele jogar lá no Ceará. E o Lautaro segue no Cruzeiro, parece que o Ceará tinha interesse, mas ainda não chegou a um acordo na parte salarial com o atleta, então até segunda ordem o Lautaro segue aí fazendo parte do elenco do Cruzeiro, tá? E de chegada, teve papo de Matheus França, que é um meia formado no Flamengo, que está jogando no Crystal Palace, também sofreu muito com lesões nos últimos anos, mas já esfriou, parece que não virá para o Cruzeiro. Teve um papo de Caio César também, né? O Everton Guimarães trouxe informação que o Cruzeiro estaria buscando um ponta que está jogando lá no mundo árabe, e aí chegaram ao Caio César, que é um jogador que atua no Al Hilal, foi formado no Coritiba, teve uma passagem por Portugal, mas nada muito concreto até o momento que eu estou gravando esse vídeo também, muito no ramo da especulação. O Cruzeiro está buscando, então, mais um jogador, além do Sinisterra, um cara que possa jogar na ponta, eventualmente no comando de ataque, tá? Então vamos aguardar o que acontece nesse mercado aí, mas é fato que pelo menos a diretoria se mexeu. E uma ironia, né? Até este momento, o Cruzeiro é o único time da Série A que não contratou ninguém. Todos os outros 19 clubes, faltava o Bahia contratou o goleiro do Santos, João Paulo. Então agora todos os outros 19 clubes conseguiram contratar pelo menos um jogador na janela. O Cruzeiro até agora nada. Então, Pelaipe, Pedro Júnior, vambora, meu filho, meus filhos no caso, né? Não são meus filhos, graças a Deus. Mas bora aí, né? Vamos ralar.
desenvolve aí, vamos fechar esse negócio aí, além do Sinisterra, trazer esse outro jogador também, porque o Jardim merece, né? Na quinta-feira, o Cruzeiro divulgou um boletim médico, inclusive, né? O doutor Sérgio Campolina falando ali nos canais do clube sobre 2 jogadores, tá? Primeiramente, o João Marcelo, né? Que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho lá no início da temporada, ainda no Campeonato Mineiro, completou 6 meses já da realização de cirurgia, tá? E o doutor falou que tá tudo correndo bem na recuperação dele, dentro dos padrões esperados, e o jogador foi agora entregue para a preparação física, tá? Então ele já está liberado ali da parte médica, assim, né? Tá na preparação física, não tá treinando com o grupo ainda, tá? Isso é um estágio, né, seguinte, e tem uma expectativa que talvez já no mês que vem, tá? No mês de setembro, o João Marcelo possa ser reintegrado ao grupo aí e ser uma opção. Tá, então agora é ter paciência mesmo, né? Já está na fase final de recuperação, mas é uma excelente notícia, tá? O João Marcelo é muito bom zagueiro, convenhamos que, né, fez uma final de Sul-Americana ruim, mas a temporada passada dele foi muito boa no Cruzeiro. Esse ano sofreu essa grave lesão, atrapalhou muito, e esse retorno do João Marcelo é um dos fatores que faz o Cruzeiro, inclusive, desistir da busca aí de por zagueiro no mercado, né? Zagueiro propriamente, o Cruzeiro especulou alguns, Brian Medina e tudo mais, não deve trazer ninguém mesmo, tá? O João Marcelo voltando, o Gamarra ficou aí, tem o Bruno Alves lá no sub-20, a gente se vira com essas opções, tá? Para lateral, é aí que vem o X da questão. O William, né, o outro jogador que o doutor falou a respeito foi o William. Basicamente, o que ele disse ali no comunicado é que o William tomou uma pancada muito severa no jogo contra o Grêmio, uma chegada do Kahneman, né? O Kahneman não é uma pessoa que chega de uma forma muito respeitosa ou educada. Ele chega para arregaçar. E naquela oportunidade, ele deu uma entrada muito forte no William. O William acabou saindo machucado ainda no primeiro tempo. Entrou o Fagner. Aí o William ficou fora de alguns jogos. Aí depois veio a fratura do Fagner, depois que aquele imbecil do William Potker deu aquela entrada forte nele no jogo Cruzeiro e CRB no Mineirão. E aí o William voltou meio que no sacrifício e jogou as últimas partidas, jogou os 90 minutos, inclusive, sentindo dores. Ele chegou a falar isso, inclusive depois de um jogo que o Cruzeiro ganhou, tá? Em entrevista para o Samuel, não é nem que desculpa quando perdeu, não. Ele falou, inclusive, que tinha tomado uma pancada, o sangue descido e tudo mais. Então, assim, o William jogou meio baleado as últimas partidas. Jogou mal contra o Santos, tá? Ele teve participação direta nos 2 gols sofridos. Foi uma partida ruim dele, né? De desatenção ali. Mas aí o Cruzeiro informou que o William vai ficar afastado dos trabalhos até resolver essa lesão. Então, provavelmente estará fora do jogo contra o Mirassol. Aí você fala, tudo bem, se não tem o Fagner, não tem o William, improvisa o Romero ali na direita, né? Um papel que ele já fez outras vezes. Aí chegamos ao cerne da questão. Lucas Romero está suspenso contra o Mirassol, terceiro cartão amarelo. Improvisa o Christian, então. Está suspenso também, terceiro cartão amarelo. Ah, então, bota o outro lateral esquerdo lá, que já seria uma loucura, né? Não tem como também, porque o Kaique também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tá? Então, o Cruzeiro não tem, para esse duelo de segunda-feira contra o Mirassol, os 2 laterais direitos, Fagner e William. Não tem Romero, não tem Christian, não tem Kaique. Provavelmente o Jardim vai precisar improvisar no setor. Na esquerda deve jogar o Cauã Prates, né? Na lateral. Meio campo ali eu imagino Eduardo e Lucas Silva, tá? E na meia direita, talvez o Matheus Henrique, né? Fazendo seu retorno. Na lateral direita é que fica a dúvida, tem que ser algum improviso, seja o Jonathan Jesus, seja o Marquinhos, que eu acho que não é uma boa, seja o Murilo Hickman, que é volante, talvez poderia quebrar um galho ali, né? Mas eu acho até que o mais provável é o Jonathan Jesus, porque o Jardim já usou o Jonathan Jesus como lateral direito na partida contra o Red Bull Bragantino. Talvez seja o que faz mais sentido entre as opções de elenco. E aí houve um certo burburinho, o Cruzeiro precisa buscar outro lateral ou não no mercado. Parece que não vai acontecer, tá? Não tem nenhum indicativo até o momento que o Cruzeiro vá ao mercado, apesar dessa ausência aí de William e de Fagner, ok? Mas esse jogo contra o Mirassol vai ser bem desafiador também por esse aspecto dos desfalques, né, das lesões e tudo mais, e pelo fato do time do Mirassol estar fazendo um baita campeonato brasileiro, né? Um dos melhores times da competição, não perdeu jogando em casa, então assim, vai ser um duelo bem complicado, mas eu sou mais o Cruzeiro, hein? Eu sou mais o Cruzeiro que qualquer um, né? Se jogar Cruzeiro e Real Madrid, eu sou mais o Cruzeiro. Mas, enfim, que dá pra gente fazer uma graça e ganhar, dá. É questão de acertar e fazer um jogo com menos erros, né? Porque o Cruzeiro tem abusado dos erros, tanto na defesa quanto no ataque, e isso tá cobrando um preço.
E para fechar, sexta-feira foi dia de jogo dos crias, tá? O nosso time sub-20 foi a campo jogar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, semifinal de Brasileirão sub-20. Aí até uma crítica ao formato da competição, né? Você joga 19 rodadas a fase classificatória, classificam 8. Aí as quartas de final e a semifinal são em jogo único. Qual que é a lógica disso, velho? Por que não faz um jogo na casa de cada um jogo em casa, um jogo fora? Né? E depois a final também. A final aí passa a ser 2 jogos, né? As quartas e a semi, jogo único, e a final são 2 jogos. Tipo, não faz a menor lógica. Ou faz tudo jogo único, ou faz tudo 2 jogos. Eu acho que faria tudo 2 jogos, era até um melhor modelo. Mas enfim, jogo único, a gente tinha passado pelo Flamengo nas quartas de final, nos pênaltis, né? E aí foi jogar contra o Palmeiras lá, a Batistella pôde jogar, Ryan Leles, o Kaique Kenji jogou no time sub-20, o Murilo Hickman também, o Otávio no gol, o Cauã Pratos não, o Cauã Pratos seguiu integrado no elenco principal mesmo, tá? O Cruzeiro, assim, começou bem a partida, conseguiu abrir o placar, um passe do Batistella, gol marcado pelo Ryan Leles, mas o Palmeiras tem um time melhor, tá, gente? Vamos falar um português claro aqui. O Palmeiras tem mais time, criou boas oportunidades no primeiro tempo, desperdiçou gol sem goleiro, o Otávio fez boas defesas, assim, tava na cara que a gente ia tomar o gol e tomou mesmo antes do intervalo. O lateral direito do Palmeiras, que é impressionante como esse caralho desse cara joga bem contra o Cruzeiro todo ano. É bom jogador, mas contra o Cruzeiro parece que joga com a setinha para cima do Ineleven. Fez um gol bonito, driblou o Murilo Hickman, deu um chute no cantinho ali, empatando ainda no primeiro tempo. Volta para o segundo, o Palmeiras em cima, criando oportunidades. O Otávio, o goleiro, fez algumas defesas bem impressionantes, inclusive alguns pequenos milagres ali. E assim, não tava bom. A gente estava vivo, às vezes dava uma estocada no contra-ataque, criava alguma coisa ali, errava no último passe, e aí tomamos um gol já depois dos 30 minutos do segundo tempo, um cruzamento do corno do lateral direito lá na segunda trave, doidinho ajeitou de cabeça, e aí o atacante completou para as redes, a nossa defesa foi muito mal na jogada ali. E aí, meu povo, aí é chorar na cama que é lugar quente, né? Não tem muito o que fazer. Tomou o segundo gol, o Cruzeiro nem conseguiu fazer uma pressão final ali, tá? O Palmeiras realmente controlou bem o jogo, venceu por 2-1 e se classificou para a final do Brasileiro Sub-20. Ano passado o Cruzeiro perdeu para o mesmo Palmeiras na decisão, agora a gente perde para o Palmeiras na semi. Está me incomodando perder para esse adversário, tá? Não vou negar não, mas que eles têm um time melhor que o nosso é fato e a gente precisa melhorar, né? Precisa trabalhar melhor. O Luciano Dias, treinador, também não teve muitas soluções ali, o Cruzeiro sem muita gente lesionada. Enfim, né? Perdemos, estamos eliminados do Brasileiro, restou ao nosso time sub-20 agora a disputa do Campeonato Mineiro. A gente classificou com a melhor campanha da primeira fase, vai jogar agora o octagonal final, tá? Então é acompanhar os crias aí até o final desse Campeonato Mineiro para tentar garantir pelo menos esse título, né? Um título e consequente vaga na Copa do Brasil do ano que vem, que esse ano a gente não está disputando a Copa do Brasil, porque não chegou na final do Mineiro Sub-20 ano passado. Então, bora aí, Cruzeiro, bora aí, porque agora não tem Copa do Brasil, não tem brasileiro, Copinha só ano que vem, é o Mineiro até o final do ano e focar aí no time principal. Quem sabe o Leonardo Jardim já possa também observar um pouco mais esses garotos aí para ver se dá para puxar mais gente lá para o time de cima. E um detalhe até que um outro Otávio, não o goleiro, um Otávio lateral direito, jogador de 16 anos, tá? Ele está treinando no elenco principal do Cruzeiro esses dias. Não dá para dizer que ele vai ser relacionado contra o Mirassol, mas ele está treinando, né? Está completando o treino ali, é titular do time sub-17, jogador que eu nem conheço tanto, para ser bem sincero com vocês, mas está ali completando os trabalhos ali e é um lateral direito que nesse momento o Cruzeiro observa bom potencial. Então tomara que tenha aí uma bela carreira, não dá para achar que todos são Cauã Prates, né, que com 16 anos já podem jogar no time de cima, vamos com calma com o garoto, mas é legal ver que o Leonardo Jardim tem esses olhos aí, né, para jogadores aí da categoria de baixo. Acho que poderia olhar mais, inclusive, ver se ele acha mais alguma solução, mais alguma opção, pelo menos, né? Solução é difícil, mas pelo menos alternativa. Cauã Batistella, minutinhos para ele ali, quem sabe a gente não consegue um jogador aí a ser mais determinante também, né? Uma opção a mais nesse elenco aí. Enfim, só soprando esse nome aí que eu gostaria de ver tendo minutos no profissional, tá bom? Ficou desse tamanho, acho que eu falei pra caramba, me alonguei mais do que deveria, mas é isso. Semana do Cruzeiro foi basicamente isso, uma semana meio assim, uma rebordosa, sabe? Um gostinho meio amargo ali,
Mas vamos para frente, né, gente? Segunda-feira aí que a gente joga contra o Mirassol, então não tem Cruzeiro masculino profissional nesse final de semana, não tem sub-20 também, né? Perdemos aí na sexta-feira. As meninas jogam no domingo de manhã e os marmanjos na segunda-feira à noite. E na semana que vem eu estarei aqui no Fala Cruzeirense para fazer mais um resumão da semana do Cruzeiro e eu espero que seja uma semana melhor, uma semana de vitórias, né? Por favor, hein, Cruzeiro? Vamos acordar para cuspir aí. Para de dar mole, vamos ganhar esse jogo contra o Mirassol para deixar todo mundo em paz nos campos de futebol. Então, gente, muito obrigado a todos que acompanharam. Um abraço aí, Cadu e Pepa, os patrõezinhos aqui do canal. Um salve para as meninas super cabulosas. Um salve para Caio Fábio, o canhão, que manja muito de futebol. Um beijo no cérebro de vocês. Se não deixou o like no vídeo ainda, clica no like aí, velho. Eu tô olhando para sua cara. Dá o like aí, velho, tá? Clica no like aí, se inscreve no Fala Cruzeirense e tamo junto. Valeu, galera, é nóis. Vamos ganhar, Cruzeiro!